42. A história de uma lenda. Baseado numa história. Cavaleiros, eu tenho um plano. Todo mundo do beisebol vai ficar contra mim. Eu vou trazer um jogador negro para o Brooklyn Dodgers. Pense nas críticas que o senhor vai receber de todos os jornais, para não falar da reação de todos os torcedores. Dólares não são preto e branco. São verdes. Todo dólar é verde. Toma essa! Bola! Salvo! Tô chegando lá. Do que se trata? Se trata de beisebol, Jack. Pra mim está bom. Existe uma condição. Eu sei que rebate mais rápido que um corredor e sabe interpretar uma jogada. A pergunta é: sabe controlar seus nervos? Um negro no beisebol branco. Dá pra imaginar a reação? O veneno? Responde, seu negrinho, filho da mãe. Eu quero um jogador que tenha coragem de não lutar. Ganhamos se o mundo se convencer de duas coisas: que você é um bom cavalheiro e é um ótimo jogador de beisebol. Você precisa ter coragem. Já tirou 2. Sou o Sr. Brock. Bem-vindo a Sanford, Flórida. Agradeço por nos receber. O dia pertence a pessoas decentes. O que se serve quando um herói vem jantar? Sr. Brock, eu sou só um jogador. Não. Diga isso a todos os meninos de cor que jogam beisebol na Flórida hoje. Para eles, você é um herói. Olha ele ali. É um pretinho com as de espada. O que você faz no campo de beisebol? Por favor, Deus, deixe o Jack mostrar que nós somos capazes. Por favor. Salve! Quero que saiba de uma coisa. E o que é? Eu tô torcendo pra você se dar bem. E muita gente por aqui pensa igual a mim. Se um homem é bom no que ele faz, ele merece uma chance, só isso. Ele está chegando lá e quanto mais perto chegar, pior vai ser. Deus me fez pra durar. Ele é só o primeiro, pessoal. Só o primeiro. Mas estão vindo logo atrás dele todo dia. Eles têm talento e eles querem jogar. Mas acho que é isso que me incomoda. Que história é essa? Eu não gosto de precisar de ninguém do meu lado. Não gosto de precisar de ninguém pra nada. Vai! Preto! Tá ouvindo? Por que não se olha no espelho? Isso é jogo de branco. Ouviu? Enfia isso na tua cabeça de macaco! Você não importa agora, Jack. Você entrou no barco. Não tem o direito de dar as costas ao apoio das pessoas que acreditam em você, que precisam de você, que contam com você. Você pode ir lá e jogar. Pode subir naquela base e marcar. Pode vencer esse jogo pra gente. Você é a cura, Jack. Não ligo que não gostem de mim. Eu não vim aqui fazer amigos.
Eu nem ligo se me respeitam, eu sei quem eu sou. Eu só não quero ser derrotado. Eles passaram perto hoje. Sabe o que eu vi hoje de manhã? Eu passei por um campo de beisebol infantil e vi um menino rebatendo. Ele estava fingindo ser você. Esfregando terra nas mãos. Rebatendo com os braços esticados. Igual a você. Um menino branco. Fingindo ser um homem negro. Adoro esse jogo. Eu amo beisebol. Dediquei minha vida a ele. Você me fez amar beisebol de novo. Está com medo de quê? Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco de beisebol. Hoje é dia 15 de abril, que no cenário esportivo americano é o dia de Jackie Robinson, né? Sobretudo no beisebol americano é um dia que celebram a memória de Jackie Robinson. Todos os jogadores da Major League Baseball entram em campo com o número 42 às costas. É o único dia em que o número 42 pode ser utilizado durante todo o ano. Então, quem foi o Jackie Robinson, né? Por que ele é tão importante assim? Bom, respondendo simplesmente, rapidamente assim, ele foi o primeiro negro da história da Major League Baseball. E numa época em que a Major League Baseball, isso nos anos 40, né? Na época que a Major League Baseball era a única grande liga esportiva dos Estados Unidos, a NFL ainda era uma liga pequena que estava começando a se estruturar e crescer, a NBA era praticamente inexistente, e a NHL era uma liga regional, ela tinha um alcance muito regional. Então a Major League Baseball era a única liga que tinha repercussão nacional. Então algo que acontecia, né, ela acabava tendo muito mais impacto, e ela ter aceito o primeiro atleta negro foi uma coisa que mudou a forma da sociedade americana como um todo, não só o esporte americano, mas a sociedade americana via as questões raciais. Então ele acabou se tornando uma figura muito importante. Mas aí vamos contar um pouco a história dele aí, como tudo levou aí para que ele se tornasse essa figura e acaba sendo até o atleta escolhido ali para quebrar essa barreira racial e racista. O Jackie Robinson nasceu no estado da Geórgia, numa família que morava numa comunidade rural no interior do estado da Geórgia. Então, uma possibilidades econômicas muito pequenas, e ainda mais porque o pai dele abandonou a família quando ele era um bebezinho. Então, assim, a mãe tinha vários filhos, ele tinha vários irmãos ali, e a família resolveu, junto com várias pessoas da região, se mudar para a Califórnia, ali na virada da década de 1910 para 1920. Houve uma grande migração aí de americanos, de comunidades rurais, e sobretudo negros, né, que foram do sul dos Estados Unidos e do meio oeste para a Califórnia naquela época, né, porque a Califórnia surgiu com um desenvolvimento econômico que era grande, era um estado em que, claro que havia racismo, mas havia menos racismo do que no sul dos Estados Unidos, então as possibilidades econômicas soavam interessantes. Então muita gente migrou para a Califórnia naquela época, e a família do Jackie Robinson não foi diferente. O Jackie Robinson ainda tinha a sorte de que a mãe dele, ela era uma das poucas negras dessas comunidades rurais do sul dos Estados Unidos que teve oportunidade de estudo. Ela sabia ler e escrever, e ela tinha um nível de estudo muito maior do que a média das pessoas que estavam vindo da mesma situação que ela. Então, chegando na Califórnia, ela até conseguiu empregos um pouco melhores. Nada espetacular, eles viviam
viveu numa família carente, viveu numa família com muita limitação, mas era uma situação um pouco mais estável socialmente, né? Então ela conseguia, por exemplo, ter um emprego que ela conseguia sustentar todos os filhos e fazer com que os filhos tivessem estudo, né? Uma coisa que nem sempre é possível, muitas vezes tem que botar os filhos para trabalhar muito cedo, tudo. Ela não precisou tanto disso. Então, e também até por ela ter recebido estudo, ela percebeu o quanto estudo era importante para dar oportunidade aos filhos. Então todos os filhos acabaram indo para a escola e tiveram estudo. Isso acaba sendo importante aí pro Jackie Robinson. O irmão mais velho dele competiu em atletismo e acabou conquistando inclusive uma medalha nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 32. E o Jackie Robinson não era a única figura lá da família com aptidões esportivas, né? O Jack, ele se destacava muito em futebol americano, beisebol, basquete e atletismo. Ele era running back no futebol americano. No beisebol ele jogava no campo interno, sobretudo como shortstop. E depois de se destacar nessas modalidades no ensino médio, ele acaba conseguindo jogar na Universidade de Pasadena, né, que ele cresceu em Pasadena, que é uma cidadezinha bem é quase como se fosse um bairro de Los Angeles. É uma outra cidade na real, mas na prática é como se fosse um bairro de Los Angeles, é onde fica o estádio Rose Bowl, né. Ele cresceu em Pasadena e conseguiu uma vaga na Universidade de Pasadena para jogar futebol americano e beisebol. Depois ele consegue uma transferência para UCLA, que é uma das grandes universidades de Los Angeles, né? UCLA é a Universidade da Califórnia, Los Angeles. Ele vai jogar em UCLA e acaba se destacando muito no futebol americano e no beisebol, principalmente no futebol americano, onde ele era a estrela do time, recebia uma cobertura grande da imprensa já nas temporadas do futebol americano universitário, e os feitos dele já ressoavam ali dentro da comunidade lá de Los Angeles, da universidade. Ele vai servir o exército americano, inclusive na época da Segunda Guerra Mundial. Ele estava num navio ele chegou a servir no Havaí, e ele estava num navio no meio do caminho entre o Havaí e a Califórnia, voltando do Havaí, quando tem um ataque em Pearl Harbor, uma base americana no Havaí, que é quando os Estados Unidos entram efetivamente na Segunda Guerra. Ele acaba não indo para a guerra em si, ele fica mais nos Estados Unidos mesmo, fazendo parte ali do esforço de guerra dos americanos. Inclusive, ele tem problemas lá por questionar algumas regras raciais dentro do quartel. Por exemplo, ele não aceitava a ideia de que ele não podia sentar em qualquer lugar de um ônibus, num ônibus de circulação interna lá da base. Ele acabou até sendo julgado ali, acabou escapando, mas ele que já questionava ali essas questões raciais, esse tratamento diferente que existia para brancos e para negros. Quando ele sai do exército, ele começa a ter que procurar um emprego. E o esporte era um caminho aí lógico, porque ele já se destacava. Ele acaba recebendo um convite para jogar no Kansas City Monarchs, que era o principal time das ligas negras dos Estados Unidos. As ligas negras eram ligas profissionais que existiam para atletas negros ou para latinos de pele escura, né? Todos os atletas que não fossem aceitos por questões raciais na Major League Baseball iam para as ligas negras. Então essa barreira racial não era só para negros, era contra também latinos de pele que fossem considerados escura demais, né? Então só um latino branquinho lá que podia jogar na Major League Baseball na época. Ele joga no Kansas City Monarchs, que era a grande potência das ligas negras. E ele não faz uma grande temporada. Assim, sabia-se do talento dele pelo que ele já tinha feito na universidade, mas no Kansas City Monarchs faz uma temporada mediana. Outros jogadores, inclusive, se destacavam mais. Ao mesmo tempo, o Brooklyn Dodgers estava pensando em acabar com essa brincadeira toda, acabar com essa coisa de racismo na Major League Baseball. O Brent Rickey, que era o general manager, né, o diretor esportivo do Brooklyn Dodgers, e também era sócio minoritário da franquia, ele tinha, até por um período que ele estudou na universidade, ele viu um grande amigo dele
negro, né, de perder várias oportunidades na vida por ser negro, ele diz a lenda que ele prometeu um dia a esse amigo que se ele pudesse fazer algo, ele faria. E ele achou que aquele era o momento, e até pela posição de poder que ele tinha, ele podia efetivamente fazer algo de impacto ali. E ele decidiu contratar um jogador das ligas negras. Houve até um processo ali de escolha, porque ele, como ele tinha muitos conhecidos, tinha muitos amigos, ele era muito próximo aí a várias pessoas que acabaram sofrendo racismo, ele entendia melhor um pouco como que era esse ambiente, mesmo ele sendo branco. Então ele não sofria racismo, mas ele entendia um pouco como era esse universo ali, tudo que girava em torno das questões raciais. Então ele queria ter cuidado de escolher a pessoa certa, o jogador certo, que não só fosse um jogador muito bom, mas um jogador que fosse ter uma atitude que ele considerasse a mais adequada para aquele momento. Por exemplo, o Roy Campanella, um catcher, que ele era um dos jogadores de grande destaque, ele acabou indo jogar com o Brooklyn Dodgers depois. Mas o Roy Campanella, por exemplo, era um grande candidato, mas ele tinha um pouco de receio. Porque o Roy Campanella, ele era de mãe negra e pai italiano, então ele poderia ser percebido de uma forma um pouco diferente. Inclusive os próprios negros poderiam não reconhecer nele uma figura representativa, né, da comunidade. E o Roy Campanella, por exemplo, ele tinha uma personalidade muito tímida. E quando e ele sabia que haveria ataques racistas contra esse primeiro jogador negro que aparecesse, ele temia que o Roy Campanella pudesse acabar sucumbindo a ela, e inclusive desistindo. E ele, na verdade, queria que esse primeiro jogador fosse alguém com experiência em lidar com esse tipo de situação, para poder encarar todos os desafios, todos os ataques que eles receberiam. E por isso ele pensou no Jackie Robinson, porque o Jackie Robinson ele via como alguém que já havia se acostumado a ter uma cobertura um pouco maior da imprensa, né, a receber um pouco mais de atenção pelo histórico dele no esporte universitário, sobretudo no futebol americano universitário. Além disso, era alguém com formação universitária, então era alguém que poderia ter uma capacidade de entendimento um pouco maior da situação, de alguns nuances da situação, de coisas que acontecessem. E principalmente, é claro, alguém que era muito bom, alguém que era muito talentoso também, porque não adiantaria nada pegar um jogador que fosse quebrar essa barreira e de repente ter um desempenho ruim, que poderia ser usado, a questão racial poderia ser usada como forma de diminuir, inclusive, quer dizer, o desempenho técnico dele poderia ser usado como forma de diminuir a questão racial. Então, por exemplo, os negros não servem para jogar beisebol, chegou esse daí primeiro, olha que vexame que ele deu. Então tinha que ser alguém que fosse chegar e se impor pela qualidade técnica. E alguém que fosse ter um comportamento de desafiar todos os críticos que chegariam, todos os racistas, entre torcedores, entre dirigentes, entre jogadores ali que apareceriam. E por isso ele pensou no Jackie Robinson, tinha um histórico ali na universidade, e também porque ele tinha servido no exército americano e tinha essa questão do julgamento que ele sofreu no exército americano, porque ele então foi uma figura que combateu, ele entrou em conflito com o sistema branco da época e sobreviveu a ele. Então ele sabia que ele tinha condição de fazer isso e sabia como lidar com essa situação. Tem uma conversa aí quando o Jackie Robinson é chamado para conversar com o Rickey, que tem uma frase que assim, essas coisas a gente não sabe se exatamente são verdades, mas ela é tida como verdade. Que o Jackie Robinson falou: você quer que eu lute, que eu reaja contra qualquer ataque que eu receba? E daí o Brent Rickey teria falado: não, pelo contrário, eu te chamei porque eu quero alguém que tenha a coragem de não brigar de volta. Porque a ideia do Rickey, e o Robinson entendeu e comprou essa ideia, não era simplesmente ficar lá brigando. Era chegar e jogar na cara dos racistas que tudo aquilo que eles acusavam, aquelas
teses que eles acusavam e defendiam eram completamente descabidas, e que um jogador negro estava lá jogando bem, jogando na cara de todo mundo que ele pertencia àquele ambiente, que ele não poderia surgir nenhuma tese de baderneiro. Era alguém que fosse desafiar o sistema, mas desafiar de outras formas, com a palavra e com desempenho em campo, e não necessariamente ali com algo que pudesse ser percebido como esse é um baderneiro, esse é um criador de confusão. É uma situação bem delicada ali. De qualquer forma, o Jackie Robinson consegue, ele faz uma temporada no Canadá, né, jogando nas ligas menores. E se você quiser entender o que são as ligas menores, vai aqui na playlist do meu canal de como entender o beisebol, para entender o beisebol, tem um vídeo explicando o que são as ligas menores. Ele passa uma temporada no Montreal Royals, o time de AAA do Brooklyn Dodgers, em Montreal. E até foi interessante ele ir para Montreal porque a questão racial no Canadá era bem mais tranquila. Ele vira um ídolo da torcida, o pessoal no Canadá abraça ele, e durante toda a vida a família do Jackie Robinson passa a ter uma relação de gratidão muito grande com o Canadá e com Montreal. Ele faz uma temporada no Montreal Royals, que já é um time profissional americano de uma liga que até então era só de brancos, e no ano seguinte, em 1947, ele estreia na Major League Baseball jogando pelo Brooklyn Dodgers. O Jackie Robinson sofre racismo dentro do vestiário, tinha jogadores do time dele que não aceitavam, teve jogadores que o dirigente do clube negociou por não aceitar, e daí também pontos aí pro Branch Rickey, que jogadores brancos que foram reclamar com ele porque tinha um negro, ele foi e negociou o cara e deixou falando, esse cara fica, o Jackie Robinson fica, se você não quer, você vai embora. Ele teve que negociar jogadores porque teve racismo dentro do Brooklyn Dodgers, teve também racismo óbvio de jogadores adversários, como já era esperado. Um caso mais famoso foi de um técnico do Philadelphia Phillies que ficou o jogo inteiro xingando o Jackie Robinson na beira do gramado, e acaba até sendo um momento de virada ali da relação do Jackie Robinson com os jogadores dos Dodgers, porque vários jogadores dos Dodgers que estavam meio quietinhos, eles aceitavam o Jackie Robinson, mas estavam meio quietinhos ali, não queriam se manifestar. Usando os termos de hoje, eles estavam meio isentões aí nessa história, eles se levantam e vão lá e defendem o Robinson, partem até para discussão com o técnico dos Phillies, e inclusive passam a aceitar mais o Jackie Robinson. Tem uma outra cena histórica num jogo contra os Cincinnati, que a torcida também está xingando muito o Jackie Robinson, e o Pee Wee Reese, que era um shortstop do Brooklyn Dodgers, branco, vai e abraça o Jackie Robinson, os dois ficam lado a lado, abraçados, conversando ali, mostrando na frente de todo mundo ali, um branco abraçando um negro, que é uma cena também que fica histórica. Essa cena, há muita discussão se ela é real ou se ela é uma lenda, mas de qualquer forma essa imagem está dentro do imaginário do esporte americano, e existe até no estádio do Brooklyn Cyclones, que é um time de ligas menores no Brooklyn, tem uma estátua reproduzindo essa cena. O Jackie Robinson acaba ganhando o prêmio de estreante do ano na sua primeira temporada, né? Inclusive ele trazendo um estilo de jogo muito diferente, né? Um estilo de jogo um pouco muito mais malandro, com muito mais jogo mental também, sabendo como desestabilizar o arremessador. Ele roubou muita base porque ele conseguia desestabilizar o arremessador adversário, um estilo de jogo que acabou sendo adotado no beisebol como um todo, mas até aquela época era um negócio que não existia muito. Ele acaba incluindo isso porque era um tipo de jogo muito comum nas ligas negras, né, usando mais essas coisas que aqui no Brasil a gente trata como aquela coisa do futebol latino, em relação ao futebol europeu, sei lá. Então botando um pouco muito mais de malandragem ali, num bom sentido, não é nada crítico, não, muito pelo contrário, né? E ele estava enriquecendo o jogo, na verdade, e ganha o estreante do ano. Ele estreou na liga só com 28 anos, né? Então ele acaba chegando tarde por causa de toda a demora, por tudo que ele passou aí antes de ter a oportunidade de virar jogador profissional. Então ele chega só com 28 anos, então ele já chega, o auge da carreira, ele chegou bem no que seria o auge da carreira dele, né? Então assim, aqueles anos de crescimento ali, que ele também poderia ter grandes desempenhos, ele perdeu, ele já chega lá. No terceiro ano, ele é eleito o melhor jogador da temporada, tendo um aproveitamento no bastão de 34,2%, aproveitamento altíssimo.
Ele fica 10 anos no Brooklyn Dodgers, e nesses 10 anos o Brooklyn Dodgers foi campeão da Liga Nacional em 6, e num desses anos conquistou seu único título de World Series sendo um time do Brooklyn, né? Depois ele veio a conquistar mais depois que o time se mudou para Los Angeles. O Jackie Robinson acaba a carreira dele com 31,1% de aproveitamento no bastão, que é um aproveitamento muito alto, e poderia ser melhor justamente se ele tivesse passado alguns dos anos aí que ele estava nas Ligas Negras ou estava no Exército, se ele pudesse ter jogado já lá, já tendo um desempenho melhor do que ele teve nos últimos anos, quando ele já era um veterano com 37 anos. O Brooklyn Dodgers acabou despertando uma fagulha em todos os times, saíram contratando jogadores negros, perceberam que aquilo era uma coisa que descabida, né, não fazia sentido proibir jogadores negros, e que lá havia muito talento que não estava sendo aproveitado, que não estava sendo utilizado. O próprio Brooklyn Dodgers contrata o Roy Campanella, o jogador que eu mencionei antes, e é um jogador que está no Hall da Fama também como o catcher do Brooklyn Dodgers, jogador histórico aí da franquia, e o público negro passa a seguir mais o beisebol também. Então, os jogos em que o Jackie Robinson participava, mesmo fora de casa, passa a ter grandes públicos, porque os negros americanos queriam ver o Jackie Robinson, porque ele passa a ser um ídolo de todos os negros americanos. E mesmo em jogos em que o Brooklyn Dodgers era visitante, tinha grandes públicos, porque muita gente queria ver ele, e muita gente torcia mais por ele do que pelo time da cidade. Então foi uma mudança muito grande ali no cenário esportivo americano. Você acha beisebol chato e não entende nada desse jogo? Então presta bem atenção nesse vídeo e sua opinião vai mudar. Entendendo ele, você vai ver esse jogo de outra forma. Vai poder assistir alguns jogos na TV e descobrir por que americanos, japoneses, cubanos e venezuelanos são tão fanáticos por beisebol. O campo. O campo tem o formato de um diamante, com 3 bases, e o home base, ou base principal, onde acontecem as rebatidas. Essa área é chamada de infield. A parte mais distante é chamada de outfield. A parte de dentro é a área fair e a parte de fora o fall. Posições dos jogadores. São 2 times que se revezam no ataque e na defesa. Quando um time está na defesa, são 9 jogadores em campo e eles usam luvas. O time que ataca deve rebater a bola e correr pelas bases. No infield, os jogadores que tomam conta das bases não ficam necessariamente em cima delas. Os jogadores se localizam assim: primeira base, segunda base, terceira base, interbase ou shortstop, que fica próximo à segunda base. No outfield ficam os jardineiros, como nós chamamos no Brasil: left fielder ou jardineiro esquerdo, center fielder ou jardineiro central e right fielder ou jardineiro direito. O lançador ou pitcher fica no meio das bases e lança a bola até o home plate, a base principal, onde está o catcher para pegar essas bolas. Atacando, também no home plate está o rebatedor. Seu objetivo é rebater a bola lançada pelo arremessador e correr até a primeira base. Ele tem que ir conquistando as bases até completar uma volta e marcar um ponto. A defesa tenta eliminar os jogadores que estão atacando e tem várias maneiras de eliminação. Vamos ver algumas adiante. Quando acontecem 3 eliminações, ou 3 outs, os times trocam de lado. Quem estava atacando vai para a defesa e vice-versa. O começo do jogo. O lançador deve acertar uma área retangular chamada zona de strike, que compreende uma área imaginária entre o joelho e o peito do rebatedor, e a largura é do tamanho do home plate. Quando ele acerta dentro dessa área, é contado como strike. Quando ele manda uma bola fora, se chama ball. 3 strikes, o rebatedor é eliminado, um out. E ele volta a bater quando todos os demais do time bater numa ordem pré-estabelecida antes do jogo. 4 balls, o rebatedor ganha a primeira base, e ele vai livremente até ela. Mas quando o lançador arremessa uma bola fora, ball, e o rebatedor tenta rebater e erra, essa jogada é contada como strike. Quando o rebatedor acerta a bola, ele deve correr para a primeira base.
Se a bola for para fora do campo na área foul, a jogada não é válida e ele volta para rebater de novo. Porém, toda vez que ele rebate para fora é contado um strike. Ele pode rebater diversas vezes para fora, a contagem não passa de 2 strikes e ele não será eliminado. A bola em jogo. Assim que o rebatedor acerta a bola dentro do campo, os jogadores da defesa vão pegar a bola e jogar para a base onde o rebatedor, que agora é um corredor, está tentando chegar. Quando a bola chega primeiro no jogador da defesa que toma conta da base, antes do corredor, acontece uma eliminação, um out. Se ele chegar antes da bola, ele conquista a base e permanece nela. O juiz conta safe. O corredor pode passar direto pela primeira base quando vem de uma rebatida, somente na primeira base, mas não pode fazer isso nas outras bases. Seguindo a ordem, outro jogador do time que está atacando entra para rebater. Quando o rebatedor acerta a bola para o alto e qualquer jogador da defesa agarrar a bola no ar sem que ela toque o chão, o rebatedor é eliminado. É mais um out. Se o rebatedor acertar a bola para fora do campo dentro da área fair, essa jogada chama-se home run. E o jogador faz a corrida livremente pelas bases, completando toda a volta e marcando um ponto. Se já houver jogadores em alguma das bases quando o rebatedor acertar o home run, todos eles fazem a corrida até o home plate e cada um deles marcará um ponto. O rebatedor que acerta a bola corre para a primeira base e, chegando antes da bola, permanece nela. E conforme as batidas vão acontecendo, eles vão avançando e conquistando a segunda e terceira e por fim o home plate para marcar ponto. Quando a primeira base tem um jogador, numa rebatida ele é obrigado a correr para a segunda base porque o rebatedor está vindo para a primeira base. E nunca se pode ficar 2 jogadores do ataque na mesma base. Numa jogada que tem um corredor na primeira base e um jogador da defesa pega a bola e joga para a segunda base, ele elimina o corredor. Imediatamente, o jogador da segunda base lança em direção à primeira base e elimina o rebatedor que estava correndo até ela. Aconteceram 2 eliminações numa mesma jogada, chamado double play. Outra forma de eliminação do corredor é quando um jogador da defesa encosta a bola no momento em que ele está fora da base. Você vai perceber que os corredores que conquistaram a base se afastam um pouco no momento em que o pitcher está se preparando para o lançamento para o rebatedor. Isso serve para que ele ganhe tempo quando houver uma rebatida. O pitcher pode tentar jogar a bola para a base e tentar queimar o corredor, que tem que voltar imediatamente para a base. Quando o corredor é rápido, ele tenta roubar a base. Ele espera o lançador fazer o arremesso e aproveita para correr até a segunda base. Assim que o catcher recebe a bola, ele joga imediatamente para a segunda base a fim de tentar eliminar esse corredor. Fim de jogo. A cada 3 eliminações, 3 outs, o time muda de lado. No primeiro momento, um time defende e o outro ataca. Acontece a troca. Cada time tem sua chance de atacar. Depois que acaba uma chance de atacar para cada um, é contado um inning ou uma entrada. O jogo oficial possui 9 entradas. O jogo pode passar das 9 entradas se chegarem até esse momento empatados, e só vai terminar quando um time fizer pelo menos um ponto. No lado direito tem a coluna R de runs. Esse é o placar do total de pontos anotados. O H é hits e representa o número de rebatidas boas. E E representa os erros cometidos na defesa. Agora, divirta-se assistindo aos jogos da MLB.